Pessoal, livezinha de preventiva, muita gente vai fugir, né? Na hora que escutou eu falando preventiva, eu vi o número aqui diminuindo aí, né? A galera já foge. Mas calma que é importante para você isso aqui também. Uma questão de preventiva vale o mesmo tanto de pontos que uma questão de clínica médica. Você acertar uma questão de preventiva vale 1 ponto também, igual você acertar uma questão de clínica médica. E na clínica médica, muitas vezes, nós temos aquelas questões. Qual é o tipo histológico de um carcinoma papilífero de tiroide? Ele tem corpos pissamomatosos, invasão linfática, invasão de vaso. Galera, isso aí é difícil, é algo específico. Em preventiva, muitas vezes... Vou contar um segredo, hein? Você olha assim e lê as alternativas e fala, cara, essa alternativa aqui tá mais bonitinha do que a outra. E é essa que é a correta. Sabe por quê? Porque o sistema de saúde do Brasil, o objetivo dele é o quê? Resolver ali o que tem, na atenção primária principalmente, e não gastar tanto dinheiro. Eu gosto de resumir assim. Por quê? Porque muitas questões você vai ver que a banca coloca lá uma alternativa que ela foca totalmente em um tipo específico de população. A gente só deve fazer o tratamento na atenção primária de idosos. Pô, você acha que isso aí é verdade? A atenção primária só vai tratar idoso? Fique esperto. A atenção primária, ela trata todos. Ela é universal. Todo mundo tem acesso. Ela é resolutiva. Então, o teu objetivo não é chegar um paciente para você lá na atenção primária e você derivar ele. O paciente tá com dor no peito. Cardiologia. Esse aqui tá com dor na barriga. Vai pro gastro. Esse aqui tá com dor no pé. Ortopedista. Não. 80%, cara, olha isso, 80% das doenças devem ser resolvidas na atenção primária. Então fique muito esperto com isso. Agora, vamos iniciar com o nosso primeiro CCQ. O primeiro CCQ que você deve conhecer aqui é que quem é responsável pela coordenação do cuidado, que é um dos princípios da atenção básica, é a própria atenção básica. Peraí, fiquei confuso agora, não entendi. O que é essa coordenação do cuidado aí? Coordenação do cuidado é quando você vai derivar o paciente para um especialista. É quando você tem acesso a todos os exames ali do paciente na atenção básica, para você ter um segmento desse paciente. Então, derivação de paciente, ter todos os exames do paciente, para que vários médicos de diferentes ali áreas possam observar esses exames, é a coordenação do cuidado. Isso aqui deve estar presente e é obrigação da atenção básica. Muitas vezes o INEP gosta de colocar assim, um médico foi lá, chegou um paciente e tinha tal problema, não conseguiu resolver na atenção básica, porque lembra que tem que resolver, né, mas não conseguiu. Derivou a um especialista. Que princípio foi descrito aqui? Coordenação do cuidado, tá? Então presta atenção nesse princípio que gosta de aparecer. Ainda sobre princípios da atenção básica, eu já falei para vocês. Resolubilidade. Esse é o nosso CCQ número 2. Você tem que conhecer que a atenção básica ela tem que resolver os problemas do teu paciente. Se não está resolvendo, tem alguma coisa errada, porque tem que resolver 80% das vezes. E aí, dentro disso, entra lá um conceitinho que confunde muita gente. Dentro da atenção básica, nós temos o conceito de complexidade e densidade, hein? Eu quero que você lembre agora que densidade nós estamos falando de tecnologia e complexidade nós estamos falando de como deve ser feito o atendimento. Então, na atenção básica, você tem que ter um atendimento de alta complexidade, ou seja, o atendimento vai ser complexo, não vai ser só coisa simples ali. Mas baixa, densidade. A densidade está lá embaixo. Por quê? Você não tem, por exemplo, um cateterismo na atenção básica, você não tem um exame de ressonância, você não tem um aparelho para fazer uma endoscopia. Então baixa a densidade, mas complexidade, lá em cima. Isso é importante porque eles gostam de inverter isso. Eles vão colocar, Vão colocar lá uma alternativa assim. Atenção básica de saúde tem como preceitos a baixa complexidade e a alta densidade. Tá certo ou errado? Errado! Lembra, densidade é tecnologia. A atenção básica não tem muita tecnologia, não. Mas o atendimento é complexo. Então, complexidade lá em cima. Esses aí são os dois principais CCQ sobre a atenção básica. E agora, a gente vai entrar em alguns princípios. Olha aqui, princípios do SUS agora. E esses sim adoram cair. Tanto que nós vamos ter 3 ou 4 CCQs aqui sobre princípios do SUS. Mas não se preocupe, porque sempre caem os mesmos.
Você sabe que tem muitos, né? Nós temos princípios doutrinários, éticos, e dentro dos doutrinários, principalmente, a gente tem vários. São aqueles princípios que começam com consoantes, regionalização, hierarquização, coordenação do cuidado. Esses não costumam cair muito, não. Tá? Esses daí não aparecem tanto. Os que mais aparecem são os princípios éticos do SUS. E esse daqui já entra como o nosso CCQ número 3, um dos princípios éticos, que é você saber o conceito de integralidade, que é um dos 3 princípios éticos. Então, integralidade vai ser o nosso paciente, vai ser quando o paciente chega para você na unidade básica e você vê ele como um todo. Você não olha só para a doença dele no momento. É um paciente onde você olha para ele, você já olha o entorno desse paciente, outros problemas que ele pode estar tendo ali no momento, você pode tentar resolver também. Então lembre, você tem que enxergar o paciente, olha essa palavra aqui, hein, como um indivíduo biopsicossocial. Então você tem que ver o teu paciente como um todo, tá? Práticas preventivas, curativas, não é só prática curativa, é preventiva, curativa. Então veja o teu paciente como um todo. Esse é o princípio ético que mais gosta de cair. Eles vão colocar lá um caso clínico de um médico conversando com uma paciente, ela chega com um problema, e aí a paciente refere uma outra coisinha que leva o médico a questionar ela sobre outro problema lá que ela está tendo. O que é isso? Opa, isso é integralidade, tá? Nós estamos vendo o paciente como um todo. Outro princípio bioético aí que gosta de aparecer na tua prova também é a universalidade, tá? Universalidade seria o quê? Todos têm acesso ao sistema de saúde. Quando eu digo todos, é todos. Se vir o Elon Musk, bilionário lá, vem aqui no Brasil. Desculpa, vem aqui no Brasil e dá uma gastroenterite nele. Ele comeu o cachorro-quente ali da esquina. Se ele quiser ir no SUS, ele tem direito a ir no SUS, tá? Então ele vai ter acesso ao SUS. E aí, o mesmo mendigo que teve ali, um pacientinho pobrezinho, mendigo morador de rua, que teve um problema de uma gastroenterite, também tem acesso ao SUS. E eles vão ter ambos o mesmo tratamento ali, não tem discriminação quanto um ao outro. Inclusive aqui, o que gosta de aparecer aqui na prova do Revalida, hein? São pessoas que vêm de outras áreas de saúde, que a gente já vai ver aqui que o princípio que mais gosta de cair dos princípios doutrinários é a territorialização, que a gente faz a descrição ali de uma população num território, tá? Eu já vou entrar mais em detalhes nesse princípio. Mas então, segundo esse princípio, se vir uma pessoa de outro território para ser atendida na tua UBS, mesmo assim deve ser atendida. E isso é importante porque muitas questões do Revalida vão aparecer para você lá. Um paciente que é de outro território de atendimento vem para você com tal. E aí, dentre as opções de conduta, vai ter lá recusar-se a atender, pois o paciente não é cadastrado na sua unidade. Não marque isso. Você deve atender o teu paciente. Lembre-se do princípio da universalidade. Mesmo um paciente imigrante ilegal. Lembra aí que teve os venezuelanos, vieram alguns ilegais para o Brasil. Mesmo ele sendo ilegal, não tendo documento, o paciente tem direito de ser atendido pelo SUS, tá? Então fique muito esperto com esse princípio aí da universalidade. Por último, nós temos aí o princípio da equidade. E esse é aquele princípio lá que todo mundo já deve ter visto aquela imagem, né, das criancinhas assistindo um jogo de futebol. E daí tem uma grandona, tem uma que ela não é tão grande, mas não é tão pequena, é média, e tem uma bem pequenininha. E aí coloca lá, qual que é o princípio da igualdade? Dá uma caixa para cada uma. Daí o grandão, ele já estava enxergando o jogo, ele ganha uma caixa, ele fica mais alto ainda. O médio, ele não estava enxergando o jogo, e com uma caixa, ele consegue assistir o jogo. E daí o bem baixinho, com uma caixa só ali, ele não consegue ainda ver o jogo, então uma caixa não serviu para ele. Isso daí é igualdade, você deu a mesma coisa para todo mundo. Mas no SUS, o princípio a gente fala que é equidade, que é você tratar desigualmente, nota, é desigualmente realmente, os desiguais. Que seria o quê? O paciente grandão lá que está vendo o jogo, ele não precisa de caixa. O paciente lá do tamanho médio, ele precisa de uma caixa só. Mas o pequenininho, ele precisa de 2 caixas. Ou seja, ele precisou de mais do que os outros. Então a gente está tratando os desiguais de forma desigual. Estes são os 3 princípios que mais caem na prova do Revalida. São os princípios éticos. E note o detalhe, hein? Todos eles começam com vogais. É lá, ó, integralidade, universalidade e equidade. E esses são os que mais aparecem.
Doutrinários, o que gosta de aparecer, que eu já falei para vocês, adiantei aqui, né? Territorialização, gosta de aparecer. E você tem que conhecer que a territorialização é o quê? É você definir uma área de abrangência ali da UBS. Que geralmente as pessoas vão ter mais ou menos o mesmo nível socioeconômico e a cultura daquelas pessoas é muito parecida. Um detalhe interessante aqui é que quando você faz a territorialização, você tem que fazer depois a adscrição da clientela. Que é o quê? Você pegar e anotar as pessoas, cadastrar elas lá na ficha da UBS. Esse trabalho de cadastrar a primeira vez é de responsabilidade do agente comunitário de saúde, do ACS. Agora, hein? Atenção aqui, hein? Essa primeira vez. Para você manter atualizado esse cadastramento dessa população, é responsabilidade de todos os trabalhadores da unidade básica de saúde. Ok? Pode ser uma pegadinha isso aí. Então, a primeira vez, sim, é responsabilidade do agente comunitário de saúde. Mas manter esses pacientes cadastrados, essas famílias cadastradas, é responsabilidade de todos que trabalham ali na UBS. Eu falei aqui 4 CCQs de uma vez. Quer ver? Olha, eu tinha falado 2, né? Agora nós vamos para o terceiro CCQ. Note que esse daqui é o da integralidade. A integralidade é o princípio do SUS que busca garantir a assistência à saúde que transcenda a prática curativa, entendendo o indivíduo como um ser biopsicossocial. CCQ 4, desculpa. A territorialização é o princípio operativo do SUS que possibilita um processo de vigilância em saúde mais individualizado. Por quê? Nós vamos delimitar uma população que vai ter muitos aspectos parecidos ali. A gente sabe o que aquela comunidade necessita, o que ela não necessita. Então esse CCQ é importantíssimo, hein? Próximo, CCQ número 5. Universalidade, hein? Presta atenção. A unidade de saúde da família deve atender indivíduos em situação de urgência por demanda espontânea durante todo o seu horário de funcionamento, sendo ele cadastrado ou não. Lembrando que esse não cadastrado é o que gosta de aparecer aqui. Eles colocam um indivíduo de outra área que não é cadastrado na UBS, veio se consultar, está com sintomas. Você vai atender? Com certeza. Depois que você fazer esse primeiro atendimento, você pode encaminhar ele para voltar a consultas lá na unidade básica dele. Mas nesse primeiro momento você deve sim fazer o atendimento. Lembre-se do princípio da universalidade. Universalidade e integralidade são os que mais gostam de aparecer. Então, integralidade, veja o paciente como um todo. Universalidade, todo mundo tem acesso ao sistema de saúde. De boa, né? De boa. Você viu que não cobram tanta coisa assim, eles não cobram princípios muito estranhos. Hierarquização, coordenação do cuidado, esse daí gosta de aparecer. Mas, por exemplo, complementariedade, esse que eu queria lembrar o nome, complementariedade, que é o quê? Que tem serviços particulares que podem ajudar o SUS, daí você tem que saber que dá-se preferência para serviços filantrópicos que não têm objetivo de lucro. Isso daí não cai no Revalida. Eles gostam dessa territorialização que aparece de vez em quando, mas o que eles realmente gostam são os princípios éticos, que é aqueles 3 que eu citei no começo. De boa, né? Vimos 5 CCQs aí, eu vou tomar um tererezinho da aprovação, que tá calor aqui em Foz, como sempre, né? E aí a gente vai entrar num tema muito importante, mas que é muito fácil. Vocês vão ver, temos 2 CCQs aqui pra gente falar um pouquinho sobre prevenção. Tererezinho da aprovação. Vou falar de prevenção, hein? Se liga que vai aparecer na tua prova esse domingo. Galera, pra gente entender prevenção em epidemiologia, você tem que entender que não é a mesma coisa que você falar prevenção, por exemplo, secundária de um paciente com hemorragia digestiva alta por varizes esofágicas. A prevenção secundária desse paciente você faz como? Você faz com ligadura elástica mais beta-bloqueador. Isso não é uma prevenção secundária, uma profilaxia secundária. Mas, quando a gente fala de prevenção dentro da área de epidemiologia, é diferente. Aqui a gente divide em 4 níveis, tá? E lembre, é diferente dessa prevenção aí que eu falei para vocês, com medicamentos. A prevenção primária com medicamentos é pra gente evitar ocorrer o evento. Isso daí é meio parecido ainda com a definição, mas esse daí seria a profilaxia com medicamentos ou algum tratamento. Esses níveis de prevenção aqui é realmente para prevenir acontecer algo com o paciente. Quer ver, ó? Prevenção primária aqui de epidemiologia. Como que funciona? Essa daqui é a que pega o paciente no período pré-patogênico, antes de ele ter a doença. Aqui a gente institui medidas para evitar para que ele venha desenvolver a doença. Quer ver lá? Vamos supor que o governo, então, pegou lá um bairro do Rio de Janeiro, um bairro que é uma favela, e criou lá um tratamento de esgoto para todo esse bairro. Isso é o quê?
Isso é uma prevenção primária. Está evitando o quê? Doenças infecciosas, diarreicas, por exemplo. Um paciente, um determinado grupo aí que a gente pega de obesos, tá? Eles já têm a obesidade, mas eles não têm doença nenhuma ainda. E a gente começa a fazer eles fazerem exercício. Isso daí também é um exemplo de prevenção primária. E a que mais gosta de cair aqui, hein? Vacinação. Vacinação também é um exemplo de prevenção primária. A gente está agindo antes da doença, lembre? Primária antes da doença. Quando a gente já entra em secundária, a gente já entra na doença do paciente. E aqui o que você tem que lembrar são principalmente os métodos de screening, os métodos de rastreamento. Todos os métodos de rastreamento a gente tem como objetivo identificar uma doença na fase assintomática. Sim, se o paciente está sintomático, já a gente não fala mais rastreamento, a gente já está procurando a doença. Agora, rastreamento é o paciente assintomático. E essas formas de rastreamento têm como objetivo, diagnóstico precoce. E é exatamente isso que é a prevenção secundária. É o diagnóstico precoce de uma condição. Então fique esperto. Métodos de rastreamento, por exemplo, Papa Nicolau, exame de mama, entre outros, todos os métodos de rastreamento, eles têm como objetivo, então, eles têm como prevenção a prevenção secundária. Pessoal, eu acho que caiu a minha internet. Eu vou abrir o chat aqui, porque deu uma quedinha de luz. Caiu a minha internet? Alguém pode me falar? Não, porque eu tô vendo vocês entrarem. Então, espera aí, então. Vamos fechar de novo. Desativar os comentários. Não caiu a internet. Deu uma queda de luz aqui, que eu achei que caiu. Ainda bem que não. Voltando, então, o que nós estávamos falando? Estávamos falando da prevenção secundária. Então, na prevenção secundária, lembre-se de diagnóstico precoce. Terciária. A terciária vai ser quando nós tratamos sequelas dos pacientes. Aquele pacientinho com AVC que ficou com uma plegia de membro e você indica uma fisioterapia para ele. Isso é prevenção terciária. E agora vem a campeã das provas, a prevenção quaternária. Essa aqui foi adicionada depois, está no modelo, não é tão antiga assim quanto as outras. E essa daqui visa a prevenção principalmente de iatrogenia. É a supermedicalização dos pacientes. E essa é campeã das provas. Essa aqui vai aparecer para você, tá? Porque é muito importante você saber evitar pedir exames em demasia para o teu paciente. Por exemplo, vamos pedir um rastreamento de câncer de próstata para um paciente de 20 anos de idade. Vai fazer o tato retal lá. Você acha que é uma conduta perspicaz de você fazer? Não, né? Você está fazendo o quê? Você está trazendo mais malefício para o teu paciente do que benefício. É muito improvável ele ter um câncer de próstata. Muito, muito, muito improvável. Então ele só vai passar pelo sofrimento do exame. Isso é uma iatrogenia. Você supermedicalizar, indicar exames em excesso. Isso tudo é iatrogenia. E entra dentro de prevenção quaternária. A gente evitar fazer esse processo de iatrogenia. Então explicamos os 4 níveis de prevenção. E olha aqui o que gosta de aparecer, exatamente o CCQ que adora aparecer no Revalida. Aqui, ó. A prevenção terciária está relacionada à reabilitação dos pacientes. Lembra que eu falei do senhorzinho lá com uma plegia de membro, que você indica uma fisioterapia para ele? É isso, prevenção terciária. E olha aqui o próximo CCQ, o CCQ número 7. O princípio bioético da não maleficência, nós já vamos falar mais desses princípios bioéticos, tá? Não se preocupe. Diz respeito a evitar a ocorrência de iatrogenias. Olha lá, o que se enquadra como prevenção quaternária. Então lembre-se, prevenção quaternária, nós não queremos trazer malefício para o paciente, evitamos iatrogenia. Esse é o mais importante dentro de prevenção. Fique muito esperto com isso. Ok? Agora, indo para o nosso próximo aqui, eu vou aproveitar e tomar mais um tererezinho. Galera, nós não vamos entrar muito a fundo, tá aqui, porque se a gente for entrar em muita especificidade, vai ficar muito confuso, porque tem muitos princípios e tudo. Eu tô falando o que cai. Com isso aqui você vai conseguir acertar a grande maioria das questões, tá? Então, vamos agora para qual? O CCQ 8 também é de prevenção, hein? Olha aqui esse aqui. Lembra que eu falei lá dos exames de rastreamento? Adora aparecer isso aí também. Pergunta lá, dá um caso clínico gigante e no meio lá tem que fazer uma mamografia. O que é isso? Prevenção secundária, rastreamento. Lembre-se disso, hein? Então, CCQ número 8. Exames de rastreamento, triagem, enquadram-se como prevenção secundária. E olha algo a mais aqui para você, hein? Para você saber, então, desses exames de rastreamento.
Você lembra daquela tabelinha, né? Que você coloca na vertical doentes e não doentes. E daí na horizontal você coloca positivo e negativo. Ui, já assustei um monte de gente, né? A galera já vai fugir da live. Calma aí, calma aí, calma aí. Você tem que conhecer sim essa tabelinha, tá? Não é difícil de você montar. É estranho quando você vê a primeira vez, você fala, meu Deus, como é que eu vou montar isso? Mas é facinho. Por quê? Porque você precisa entender como é calculado sensibilidade e especificidade. Como é calculado o valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo. Eu não vou entrar nisso aqui agora porque vai ficar muito confuso. Imagina eu falar para você aqui, ó. Sensibilidade é quando você coloca os verdadeiros positivos sobre o total de doentes. Você entendeu? Não, né? Então tem que ter uma visualização da tabelinha ali para você. Então dá para você procurar um vídeo no YouTube, ler uma apostila para você entender isso daí, porque é importante. Porque você tem que saber que a sensibilidade, ela te dá poucos falsos negativos. E por isso é o exame de escolha no rastreamento. Enquanto a especificidade, ela te dá poucos falsos negativos. E por isso ela é o exame de escolha para você fazer a confirmação diagnóstica. Resumindo, tá? Para você não precisar aprender isso aqui, não. Decore isso aqui, então. Quando nós vamos pedir um exame de rastreamento, nós desejamos alta sensibilidade. Quando nós queremos um exame de confirmação, ou um exame que é para uma doença que pode causar alta morbidade no paciente, por exemplo, um paciente com diagnóstico de câncer, provavelmente, você quer um exame de alta especificidade. Por quê? Porque se ele der positivo, ele provavelmente é positivo realmente, ele tem poucos falsos negativos aí. E aí não vai gerar aquela morbidade do paciente. Pô, imagina você fazer um teste de alta sensibilidade para câncer, beleza, mas não tem muita especificidade não. Ele tem muitos falsos positivos aqui. E aí o que acontece? Você vai dar o diagnóstico de câncer, é uma doença que afeta a mentalidade do teu paciente, e no final não era câncer. Imagina o problema que você vai ter aí. Então lembre-se, rastreamento alta sensibilidade, e para você fazer a confirmação diagnóstica, alta especificidade. Importantíssimo isso, porque gosta de aparecer em alternativas. Ok? Não esqueça desse detalhe. Próximo CCQ aí nosso. CCQ número 9. Esse daqui vai confundir muita gente, hein? Presta atenção nisso aqui, ó. O aumento do número de óbitos, a emigração de doentes e o aumento do número de pacientes curados reduzem a prevalência de um determinado agravo. Nossa, travei. Meu Deus, o que você falou agora aí? Calma, vem cá que eu vou te explicar. Vamos imaginar que, ó, temos uma área, tá? Uma área de pessoas aqui, ó, um quadradinho. Na verdade não é um quadrado, é uma forma, mas tem um monte de pessoas aqui. Tem 1000 pessoas que moram nessa área aqui. Dentro dessas 1000 pessoas, nós temos 100 pessoas que estão com uma determinada doença. Qual doença? Não importa, qualquer uma. Então tem 100 pessoas aqui dentro que estão com uma determinada doença. E aí, você tem que saber quais fatores aumentam a prevalência dessa doença, ou seja, quais fatores vai fazer com que passe de 100 pessoas aqui dentro que estão doentes, e quais fatores que diminuem. Vamos lá, você vai ver que vai ficar fácil. Ó. Então vai, temos 1000 pessoas, 100 estão doentes. Se essas pessoas começarem a sair daqui dentro, emigração, o que vai acontecer com a prevalência? Vai diminuir, as pessoas doentes estão saindo. Emigração de doentes. Se essas pessoas começarem a ser curadas, ou seja, não estão mais doentes, elas foram curadas, está diminuindo a prevalência também da doença. Se acontecer dessa prevalência, então, diminuir, você tem que lembrar principalmente dos curados e emigração doentes. São os que mais gostam de aparecer. Ok? Então preste muita atenção nisso daqui. Pessoal, se cair a minha internet, se cair aqui a live, saibam que é porque está chovendo muito forte aqui. Começou a dar uma chuvona aqui que vocês não estão acreditando. Vou até tomar um tererê da aprovação para ver se não cai essa live. Porque tá feia a situação. Galera, último que você tem que saber aqui, que vai diminuir a prevalência da doença. Se os pacientes, tem 100 pacientes aqui doentes, hein? O que acontece se eles começarem a morrer? Foram todos a óbitos, 50 pacientes foram a óbitos. A prevalência vai o quê? Cair também. Então esses são os 3 que diminuem a prevalência da doença, que é o quê? Os pacientes morrerem, os pacientes emigrarem, saírem então daquela zona, ou eles serem curados. E agora, vamos pro contrário lá. E se começar a entrar paciente doente aqui? Chegou um monte de doente. Chegou 10 pessoas novas que estão doentes. Agora nós temos 110 doentes. Ou seja, imigração, vir paciente para cá, aumenta a prevalência da doença.
Ou uma doença que não tem cura, mas o tratamento prolonga a vida. Por exemplo, as doenças cardiovasculares. Inclusive hoje nós temos o paradoxo das doenças cardiovasculares, que é o quê? Que quanto mais a medicina avança, a prevalência de pacientes com doenças cardiovasculares também aumenta. Por quê? Porque antigamente, se o paciente tinha um infarto, ele morria. Não tinha tratamento para isso. Hoje em dia os tratamentos estão muito avançados, então esses pacientes sobrevivem. Mas, como já tem uma parte ali do coração morta, eles vão vir desenvolver doença cardiovascular. Então a prevalência dessas doenças cardiovasculares está aumentando. Esse daí, então... e tem a última ainda que aumenta a prevalência, que é quando aumenta a incidência dessa doença, né? Se está aumentando a incidência aí da doença, vai aumentar a prevalência também. Essa daí é mais lógica, né? Então, relembrando, diminui a prevalência quando os pacientes saem aqui da área, quando os pacientes vão a óbito, ou quando os pacientes são curados. Diminui a prevalência. Aumenta a prevalência quando vêm novos doentes para dentro aqui da área, um tratamento que não cura, mas prolonga a vida, ou quando aumenta a incidência da doença. Facílimo, né? Isso daí você tem que saber, porque é bem lógico, é só você pensar um pouquinho aí, que vai ficar bem lógico para você aprender isso daí. Agora a gente vai para o nosso CCQ número 10. Isso daqui é um ponto importante, que você deve saber que probabilidade de pré-teste é igual a prevalência, tá? E essa prevalência, a probabilidade pré-teste, ela altera valores naquela tabelinha que eu falei para você. Lembra que tem especificidade, sensibilidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo. Eu não quero saber disso, não quero aprender. Então aprenda isso aqui pelo menos, decore isso aqui, hein? A prevalência da doença, ou seja, o valor pré-teste, ele altera os valores de valor preditivo negativo e valor preditivo positivo. Mas não altera especificidade e sensibilidade. Então, com isso, a gente pode afirmar o quê? Especificidade e sensibilidade é algo inerente ao teste. É uma coisa do teste em si, não importa a prevalência da doença. Agora, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo, sim, eles variam conforme a prevalência da doença. Quanto maior a prevalência, o valor preditivo negativo sobe. Ou o valor preditivo positivo sobe. E o valor preditivo negativo desce. Quanto menor a prevalência, o valor preditivo negativo sobe. E o valor preditivo positivo desce. Complicado, né? Mas pelo menos saiba aí, tá? Só falando para você, pode parecer complicado, não é, mas saiba pelo menos então que a probabilidade pré-teste, ela altera os valores de valor preditivo positivo e valor preditivo negativo e não altera a sensibilidade e especificidade. Saiba disso, porque gosta de aparecer em alternativas aí, pega muita gente isso daí, pega muita gente, coloca que prevalência altera a sensibilidade. Não, não altera. Ok? Muita atenção nisso. Próximo CCQ que nós temos aí, sobre estudos ainda. Um estudo só é confiável quando o seu p-valor é menor do que 0,05, ou seja, 5%. Nossa, agora confundiu tudo, né? O que é p-valor, cara? Então, você deve lembrar que nos estudos, geralmente, quando eles colocam para nós lá, eles vão colocar um intervalo de confiança, né, pra gente. E aí do lado eles colocam p igual. E a maioria das questões vai colocar um p igual a 0,05, que significa 5%. O que esse valor de p quer dizer? Esse valor de p quer dizer o quê? Se nós fizermos 100 vezes aquele teste ou aquele estudo, se nós fizermos 100 vezes, apenas 5 vezes, ou seja, 5% das vezes, vai ser o resultado ao acaso. E aí a gente considera ele como um teste válido. Se o p-valor tiver ali, tem questão que pega você nisso, hein? Coloca uma questão gigante, coloca um p-valor de 0,2. E daí você vai lá e tem uma alternativa assim, escrita assim, o teste não tem... o teste não vale, o teste não é válido. É essa que você deve marcar. Por quê? Porque o p-valor é maior do que 0,05. Ou seja, tem muitas vezes que você vai fazer esse teste ou esse estudo e ele vai ser um resultado ao acaso. Então ele não vale. Então muita atenção com esse p-valor, porque eles gostam de colocar questões gigantes e um p-valor lá que não tem validade. E aí o que você vai responder? Não tem validade o estudo. Esqueça dele. Ok? Muita atenção nisso aí. É chato. Eu sei que é chato. Não é legal você saber disso. Mas cai, cara. E se cai, você tem que saber, porque você tem que ir lá e destruir com a prova. Próximo CCQ que nós temos aqui, hein?
Princípios bioéticos. Lembra que eu falei para vocês? Esses daqui você tem que pelo menos conhecer. São 4 princípios bioéticos dentro da medicina. O primeiro é o da não maleficência. Lembra que eu já falei para vocês da prevenção quaternária? O segundo é o da beneficência. O terceiro é da justiça. E o último princípio bioético. Caiu minha internet, pessoal? Ih, piscou a luz de novo. Tá complicado o negócio aqui, hein? Caiu, galera? Alguém pode me falar? Não, tô vendo vocês entrando de novo, tá? Onde nós estávamos? Princípios bioéticos. Então temos 4. Não maleficência, beneficência, justiça e também o da autonomia. Ok? Então são 4 princípios bioéticos que você tem que saber. E você tem que saber um pouquinho de cada um. Não maleficência, lembra da prevenção quaternária. Você não quer levar nada de mal para o teu paciente. Da beneficência, você quer fazer o quê? Algum procedimento, ou qualquer coisa que você for fazer para o teu paciente, tem que trazer algum benefício. Você não vai fazer só por fazer. O da justiça, você tem que respeitar os direitos do teu paciente. E o da autonomia, que o teu paciente tem autonomia para aceitar ou não fazer alguma coisa. Então saiba esse básico aí. Pelo menos saiba o nome aí dos 4 princípios bioéticos que pode vir a aparecer. O nome deles é muito intuitivo. Então se você lê lá uma questão e ele perguntar qual princípio bioético está sendo violado, ou qual princípio bioético está em efetividade aqui, você já vai conseguir responder essa questão. Fácil, né? 14º CCQ aqui que nós temos agora. 13º CCQ que nós temos aqui agora. Preenchimento de declaração de óbito. Isso você tem que conhecer. Você lembra lá que na declaração de óbito você tem primeiro uma parte 1 e uma parte 2. Na parte 1, que é a de cima aqui, você tem várias linhas lá. E como é que você vai preencher isso aqui? Você tem que lembrar que de cima para baixo, ou seja, de cima para baixo, você vai começar preenchendo de cima para baixo, tá? Você vai preencher a causa mais imediata de morte. Ou seja, a primeira que vai aqui na primeira linha é a causa imediata de morte. A que vai lá na linha de baixo da parte 1 é a causa básica de morte, o que iniciou os acontecimentos. Então, em cima é a causa imediata. Embaixo é a causa básica. Quer ver um exemplo? Um paciente, 25 anos, foi lá, tropeçou ali no meio-fio, bateu a cabeça do paciente, né, um traumatismo crânioencefálico aí, e aí ele foi internado na UTI. Entrou em coma o paciente, ficou 30 dias internado na UTI, veio a desenvolver uma pneumonia, e aí entrou em insuficiência respiratória e veio a óbito. Como que a gente vai preencher essa primeira parte do atestado de óbito aí? Então lembra lá. Lá no começo você tem que preencher a causa imediata de morte. Ah, eu falei que teve uma parada respiratória, né? Então é parada cardiorrespiratória. Errou. Parada cardiorrespiratória não se usa em atestado de óbito, tá? Tome cuidado com isso. Tem que ser a causa imediata que levou a parada cardiorrespiratória, porque todo mundo morre de parada cardiorrespiratória. Então você não pode colocar isso. Qual foi o nosso paciente aí? Lembra que ele estava com pneumonia? Entrou em insuficiência respiratória. O que ele estava aqui? Um choque séptico, galera. Ou pelo menos uma sepse ali, pode ser uma dessas duas opções. Aí a gente vai diminuindo aqui até chegar lá no traumatismo do paciente, hein? Então, choque séptico, sepse, pneumonia e queda da própria altura. Ou queda com... geralmente aqui eles descrevem realmente o acidente, tá? Ele não vai colocar traumatismo crânioencefálico, não, é descrever o acidente do paciente. Ah, levou um tiro, por exemplo, acidente com arma de fogo, ou acidente com arma branca, queda de moto, queda de cavalo. Então vai descrever o mecanismo do traumatismo aqui na causa básica. Você não vai colocar traumatismo crânioencefálico, na maioria das vezes. Se tiver só a opção que fale isso, você marca essa opção, tá? Mas, se tiver outra que descreva ali o mecanismo de trauma, você vai marcar isso daí. Então, esperto. Embaixo, causa básica. Em cima, a causa terminal, a causa imediata antes da parada cardiorrespiratória. E a parte 2, que você falou que existia. Isso daí são doenças agregadas. Imagina que o nosso paciente lá de 25 anos, ele tinha um diabetes mellitus. Onde a gente vai colocar? Ele teve alguma relação com a morte do paciente? Não teve uma relação direta ali, né? Então, a gente coloca ali na parte 2 o diabetes mellitus do nosso paciente. Esse daí é o nosso CCQ número 13. E o número 14 entra nessa declaração de óbito também. Que é o quê? Aqui não é você mais preencher. Aqui entra no nosso paciente aí do caso anterior. Lembra que eu falei pra você que ele caiu ali no meio-fio e bateu a cabeça. Aí,
ele vai dar todo esse caso, ele ficou, vamos supor agora que ele ficou 3 meses antes de vir a óbito. E foi por pneumonia ainda. Mas ficou 3 meses na UTI, lá entubado. Aí a banca vai chegar para você e vai falar assim, ó, você vai preencher o atestado de óbito desse teu paciente? E a tua resposta vai ser, não! Não se preenche atestado de óbito quando a causa é externa. O que você vai fazer aqui? Pode passar 1 ano teu paciente internado lá. Mas se a causa foi um trauma, foi uma facada, foi um projétil de arma de fogo, você vai enviar ele para o IML. E no IML o médico perito vai preencher esse atestado de óbito. Muita atenção nisso aqui, porque isso aqui despenca na tua prova. Vai colocar um paciente lá que ficou 5 anos entubado, tá? Tô inventando aqui, né? Mas ficou um tempão entubado. Mas a causa básica lá foi causa externa. Não importa, você vai mandar ele pro IML. Ok? Muita atenção, isso daí despenca na tua prova. Outro que pode vir a aparecer é um paciente que ele morreu de causa natural, ele não tem nenhum vestígio de causa externa, envenenamento, traumatismo, etc. Mas ele não estava tendo acompanhamento médico. E aí o que você vai fazer? Ele está lá na casa dele, é um paciente que nunca foi pro médico, morreu de causa natural, aparentemente. Você não vai preencher também. Você tem que mandar para o serviço de verificação de óbito. Agora, se é um paciente já conhecido, nem no meio da UBS ou no hospital, aí sim o médico que faz a assistência cronicamente desse paciente, ou até mesmo o médico que atendeu ele antes de vir a óbito, pode fazer o preenchimento do atestado de óbito. No Brasil são 3 vias, hein? Uma amarela, uma branca e uma rosa, a título de curiosidade. Então são 3 vias que você vai preencher do atestado de óbito. Interessante, né? E agora, vamos para o último CCQ, porque eu deixei aqui o que mais dá medo nas pessoas, né? Você deve conhecer, então, os conceitos aí de odds ratio, risco relativo. Odds ratio, por exemplo, é a comparação que a gente faz nos estudos caso-controle. Risco relativo é nos ensaios clínicos, estudos de coorte. Mas eu não quero que você saiba disso aí não, porque isso aí não costuma aparecer tanto no INEP. Agora, o que aparece e você deve conhecer é o intervalo de confiança. Lembra que eu falei que tinha um intervalo de confiança e um valor P ali, né? O P, lembra, tem que ser maior do que 5%, ou menor, desculpa, do que 5%, ou menor do que 0,05. E o intervalo de confiança é um valor que a gente faz aí, por exemplo, risco relativo a gente divide a incidência nos expostos sobre a incidência nos não expostos. E a gente tem uma média de valor ali. Se a gente fizesse várias vezes esses estudos, esse valor variaria de quanto até quanto. É isso que é o intervalo de confiança aí que a gente vai ter, então. O quanto variaria esse valor aí, esse resultado para nós, quando a gente fizesse várias vezes esse estudo. E aí, você tem que lembrar que se o valor de cima e o valor de baixo são iguais, nós não temos diferença nenhuma entre as intervenções. Por exemplo, no ensaio clínico. O ensaio clínico é o quê? Você pega um grupo de pacientes e faz com placebo, por exemplo. E outro grupo de pacientes você testa uma medicação nova. E aí você compara os desfechos desse paciente. Quantos pacientes não tiveram desfechos ruins aqui? Quantos tiveram desfechos ruins aqui? E aí você faz uma divisão aqui e vê quanto que deu. Se os valores forem iguais, por exemplo, o placebo foi igual à medicação nova, esse valor vai dar quanto? Vai dar 1, o valor é igual. Se dividir 4 por 4 é 1, não é? 5 por 5 é 1. Então, os valores dão iguais. Quando não tem diferença entre o placebo e a intervenção que você fez aqui, os valores vão ser iguais a 1. E isso é importantíssimo, importantíssimo na tua prova do INEP, porque eles gostam de colocar lá meta-análises. E daí, meta-análise é de vários ensaios clínicos que tem os estudos e vários intervalos de confiança. E aí você vai olhar lá e tem 15 intervalos de confiança. Nossa, até você olhar isso, você vai se perder. Só que você olha desses 15, 12 dentro do intervalo de confiança tem o número 1. Como que você vai ver isso? Um intervalo de confiança que vai, por exemplo, de 0,8 até 1,5. Opa, 0,8 até 1,5 tem o 1 ali no meio, não tem? Claro que tem. Passa pelo 1. 0,8, 0,9, 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 e 1,5. Todos esses estão dentro do intervalo de confiança. E se tem o valor 1 dentro do intervalo de confiança, quer dizer que o estudo não demonstrou benefício nem malefício, não demonstrou diferença entre as comparações que você fez. Então, o intervalo de confiança 1 quer dizer o quê? Não tem diferença. Não valeu esse medicamento, não funciona.
Muito importante isso daí, tá? Você consegue eliminar várias alternativas aí por causa de você saber que se tiver contido o intervalo 1 no intervalo de confiança, você já pode considerar como não efetivo aquela terapia. Beleza, e se todos os resultados dentro do intervalo de confiança são menores do que 1? Por exemplo, o resultado que nós tivemos é de 0,5 até 0,8 o intervalo de confiança ali. O que isso quer dizer? Que a medida foi protetiva. O que você estiver comparando, por exemplo, se foi placebo com um medicamento, o medicamento realmente protegeu o paciente, porque diminuiu a incidência do evento que você estava estudando. Então, menor do que 1, proteção. E se for maior do que 1? Vamos supor lá que nós estamos comparando aqui num estudo de coorte. Fizemos uma coorte com pacientes que fumam e pacientes que não fumam. E aí comparamos o quê? Em 20 anos, quais desenvolveram mais câncer de pulmão? Aí a gente vai lá e faz aí, lembra que estudo de coorte também é risco relativo, a gente vai dividir a incidência nos expostos pelos não expostos. Com certeza vai dar um valor maior do que 1 no intervalo de confiança. Por quê? Porque a gente já sabe, né, que o cigarro é um fator de risco para câncer de pulmão. Então, se for maior do que 1, o que indica? Que aumenta a incidência do evento que você está estudando. Ou seja, é um fator de risco para aquilo. Então guarde, menor do que 1, proteção. Número 1, não tem eficácia nenhuma, não melhora nem piora. E maior do que 1, piorou, aumentou a incidência do evento que você está estudando. Esse foi o nosso último CCQ. Como vocês viram, epidemiologia é uma matéria que assusta muita gente. Assustou até o tempo aqui, né? Porque tá uma chuva aqui que eu acho que vocês estão até escutando, porque tá bem alto. Então, você tem que ver os principais pontos que você deve estudar. Você não tem que saber tudo de epidemiologia, você não tem que saber todos os princípios, porque se você for ver, tem princípio da atenção básica, tem diretriz da atenção básica, tem princípio só do SUS, tem princípio... Isso daí não cai muito no revalida. E se cair, é aquela questão extremamente difícil. Então não se preocupe muito com ela. Você tem que se preocupar o quê? Com esses principais CCQs que eu descrevi aqui, onde a gente focou muito no que a prova do INEP gosta de cobrar. Beleza, pessoal?